Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós estudaremos o campo magnético ao redor de um ímã. Então vamos começar desenhando um ímã em forma de barra. Nós temos aqui o polo norte do ímã e à direita o polo sul. Nós já vimos que os ímãs atraem o ferro e eles podem atrair ou repelir outros ímãs, ou atrair ou repelir agulhas magnéticas. Isso nos leva a crer que um ímã cria, na região que está ao seu redor, uma espécie de campo magnético. E se nós aproximamos uma agulha magnética, esta agulha vai interagir com o ímã. Nas aulas de eletrostática, nós vimos que uma carga gera um campo elétrico nos pontos ao seu redor. E, portanto, nós podemos associar a cada ponto um vetor campo elétrico. Da mesma forma, o ímã gera um campo magnético ao seu redor. Por exemplo, neste ponto nós temos um vetor campo magnético, que nós vamos representar pela letra B. A unidade de medida desse vetor é o Tesla, e é representado pela letra T. Esta unidade é uma homenagem ao físico Nikola Tesla, que estudou os fenômenos magnéticos. Agora vamos voltar para esse pontinho que fica dentro da agulha magnética. O vetor campo magnético, neste ponto, está orientado na direção norte-sul da agulha magnética. Então ele fica sobre esta reta. E nós vamos convencionar que ele aponta para onde aponta o polo norte da agulha magnética. Pronto, agora nós temos a direção e o sentido do vetor campo magnético neste ponto. Nesta posição, o campo magnético aponta nessa direção e para este lado. Afinal de contas, aqui fica o polo norte da agulha magnética. Se nós colocamos uma agulha magnética nesta direção, o polo norte da agulha magnética é atraído pelo polo sul do ímã e o campo magnético aponta nesta direção. Se nós colocamos uma agulha magnética aqui, o polo norte da agulha é repelido pelo polo norte do ímã e o campo magnético aponta nesta direção. Se nós observarmos como o vetor campo magnético se orienta ao redor do ímã, nós podemos traçar linhas imaginárias. E o vetor campo magnético é sempre tangente a essas linhas. Olha só as linhas que nós estamos desenhando aqui. Da mesma forma, nós temos essas linhas aqui embaixo. E o vetor campo magnético é sempre orientado nessa direção, do norte para o sul. Ele sai do norte e chega no sul. Aqui nós temos mais uma linha que sai do norte e chega no sul. E aqui nós temos uma linha que sai do norte. E nós teremos várias linhas desse tipo. Essas linhas são o que nós chamamos de linhas de indução magnética. E elas são apenas uma representação gráfica do comportamento do campo magnético ao redor do ímã. Agora, nós vamos analisar o comportamento do campo magnético para um outro tipo de ímã, que é esse ímã aqui, que tem um formato de ferradura, que nós já vimos em vários desenhos animados. Está aqui o ímã. Ele tem o seu polo norte, que está aqui, polo norte e polo sul. Se nós colocamos uma agulha magnética aqui dentro, ela fica nessa direção. E as linhas de campo magnético apontam sempre do norte para o sul. E tem a mesma direção em qualquer ponto dentro da ferradura. Quando isso acontece, nós dizemos que o campo magnético é uniforme. O campo magnético dentro dessa ferradura é uniforme. E se nós colocamos uma agulha magnética numa outra posição que não seja
paralela às linhas de indução magnética, ela vai girar de forma que ela se posicione novamente paralelamente às linhas de campo, como essa primeira agulha magnética. Da mesma forma, se nós giramos essa outra agulha magnética, ela volta para a posição original. Quando isso acontece, nós dizemos que essa região é uma região de equilíbrio estável. Nas extremidades da ferradura, as linhas de campo magnético não são paralelas como dentro da ferradura. Essa região não é uma região de campo magnético uniforme. Mas dentro desse ímã em formato de ferradura, o campo magnético é uniforme.